Bora lá? Olá, gente. Então, esse aqui é um conteúdo que eu estou preparando para vocês, que eu dei uma estudada. É, essa videoaula, ela se refere ao conceito de trabalho e, e o conceito de trabalho, ele é central dentro da física, tá? Então, os leigos da física, as pessoas que não têm é, muita intimidade com a física, acreditam que a física se resume simplesmente a calcular é, velocidade, deslocamento, deslocamento e posição das partículas em um sistema de referência. Só que uma coisa que a gente também busca estudar muito dentro da física são as causas da velocidade e as causas das trajetórias das partículas dentro desse campo, desse sistema de referência. E, e uma das táticas que a humanidade desenvolveu para atacar esse problema, essa situação, é estudar o conceito de energia e a transferência de energia. Então, todas as coisas que você imagina que existe, todas as coisas que existem independentemente de você, todas essas coisas têm energia. E essas coisas trocam energia entre si. Aqui no ensino médio, a gente aprende duas formas de troca de energia. Em essência, todas as trocas de energia, em última instância, elas acontecem por intermédio das forças as forças conservativas, aquelas que são aplicadas à distância, por exemplo. A maioria, na verdade, né? A força eletrostática, a maior parte das forças que que atua aqui no nosso dia a dia, a gente pode até nem perceber, mas a maior parte dessas forças elas são de origem eletrostática. E também tem as forças nucleares que acontecem dentro dos átomos só que não são as forças que fazem o átomo se tornar coeso. E também tem a força magnética, só que a força magnética ela não é conservativa. A força magnética ela é causada por um campo magnético. Quem causa o campo magnético é uma carga em movimento, e a gente vai ver esse assunto no terceiro ano do ensino médio. Bom, então, existem aqui então no ensino médio, né, nós vamos aprender duas maneiras de transferir força. Uma delas é o trabalho, já está dado aqui, é o trabalho. E a outra delas é calor. Então, lá no segundo ano do ensino médio, você vai aprender que calor também é uma transferência de energia. Então, se eu falo... então, dentro do contexto da física, calor tem outro significado. No contexto cotidiano do seu dia a dia, o significado de calor ele significa temperatura, né? Então, quando você reclama que está muito calor, significa que a temperatura na qual você está inserido está muito alta. Agora nós estamos ao final do mês de setembro, aqui na cidade de Lucas do Rio Verde, então nós enfrentamos um mês de muito calor. Geralmente quem entende um pouco mais de física, estuda mais de física, tende a dizer que foi um mês de altas temperaturas. Mas quem manda mesmo na palavra é a população que utiliza ela, né? Então a população dentro da física diz que calor é a transferência de energia, enquanto que a população fora da física diz que calor é altas temperaturas. Bom, mas aqui no contexto do primeiro ano, dentro da situação do primeiro ano, nós vamos estudar a forma mais básica de transferir energia, que é trabalho. Trabalho ele tem uma definição bem técnica e chega até a ser desestimulante ler essa definição. Não é nada muito poético, bonito, nem nada, mas deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Ela tem uma definição bem forte, que é simplesmente o produto da força com o deslocamento. E essa força tem que estar obrigatoriamente na mesma direção
do deslocamento da partícula. Quando eu digo isso, eu tenho que levar em consideração também algumas coisas. Por exemplo, existem situações em que a força, né, toda a força, ela não está na direção do... A força ela não está na direção do deslocamento. Mas eu acabei de declarar, né? Então está aqui a minha suposta contradição. Mas eu acabei de declarar que trabalho, ele precisa... O trabalho, ele precisa obrigatoriamente envolver o cálculo da força que está na direção do deslocamento com o deslocamento. Né? E esse produto significa energia sendo transferida. Beleza? Só que aqui eu tenho uma situação muito simples em que eu tenho um bloco qualquer, né? Um bloco aqui. E ele está se deslocando, não importa o motivo. Não quero, aqui nós não estamos interessados em saber se é a força a causadora do deslocamento. Tá? Nós queremos saber como a força vai influenciar no deslocamento. Tá? Pode ser que a força esteja causando esse deslocamento que está aqui dado? Pode ser, mas não é de nosso interesse. Pode ser também uma situação mais geral, mais generalista. Pode ser uma situação que eu tenho já um objeto já se locomovendo em movimento retilíneo, variado. Movimento retilíneo MRU. Movimento retilíneo com aceleração nula. Eu esqueci os nomes corretinhos, não vou pegar esse agora. Com aceleração nula. Eu tenho uma situação dessa, né? Você que estudou o movimento retilíneo uniforme, o movimento retilíneo uniformemente variável, você, principalmente no caso do MRU, né, o movimento retilíneo uniforme, você percebeu que é o caso que não tem aceleração. Você pode imaginar uma situação em que eu tenho como posso dizer, um asteroide lá nos confins do universo, para longe de toda qualquer galáxia. E esse asteroide está se locomovendo entre as galáxias. E entre as galáxias podemos dizer então que não existe matéria alguma e os campos de força gravitacional sobre esse asteroide são fraquíssimos. Então a gente pode considerar o quê? Que esse asteroide não está acelerado, que ele está em movimento retilíneo, uniforme, e ele não tem aceleração, sua velocidade não varia, e é sempre a mesma direção. Mas digamos que surge um duende do nada lá, e começa a empurrar esse asteroide. Tá? Então eu posso ter uma situação dessa. Claro que eu estou extrapolando aqui a imaginação, mas aqui na física a gente sempre começa com situações mais simples possíveis, e aí conforme nós vamos solidificando o nosso conhecimento sobre as situações simples, nós vamos avançando para situações mais complicadas. Então vamos imaginar uma situação um pouco mais factível, né? Um grande plano de gelo sobre um pedaço plano da Terra redonda. E aí sobre esse plano de gelo eu tenho uma película de água muito fininha. Eu ainda apelo mais ainda, coloco uma película de óleo também muito fininha que vai ficar sobre a película de água. E sobre esse plano de gelo eu jogo uma pedra de gelo perfeitamente lisa. Também tem uma película de água em torno dessa pedra de gelo. E por que é importante eu dizer isso, que é gelo com gelo e essa película de água? Porque se eu jogo essa pedra de gelo sobre esse plano de gelo, esse gelo vai se locomover, a pedra de gelo vai se locomover sobre o plano com um movimento retilíneo uniforme. Porque depois que eu lanço ele, não tem mais aceleração. Sua velocidade mantém constante, sua aceleração é negativa, e a somatória das forças sobre esse corpo tem que ser nulo, né? Porque se está em movimento retilíneo uniforme, não tem aceleração. Se não tem aceleração, a resultante de forças sobre esse corpo tem que ser zero, tá bom? Bom, beleza.
Então, já que é assim, eu vou considerar somente a força na direção do deslocamento. Então, o que significa aqui? Se essa força aqui não está na direção do deslocamento, então significa que o trabalho aqui é igual a zero? Porque, né, é intuitivo você dizer o seguinte, essa força F não está na mesma direção do deslocamento. Então, intuitivamente você diria isso, né? Trabalho é igual a zero. Não, está errado, tá? Por que está equivocado? Porque nesse caso você tem que lembrar lá das aplicações de dinâmica e das forças da dinâmica das 3 leis de Newton, né? Você tem que lembrar que quando eu tenho uma força, um conjunto de vetores atuando sobre um determinado objeto, esse conjunto de vetores eles devem ser descritos dentro de um sistema de referência. Então, o nosso sistema de referência, o mais geral possível, é o tridimensional, né? Ele vai para cima, para baixo, né? Para cima, para baixo. Ele vai para frente e para trás. E vai também para a direita e para a esquerda. Se você tem um pouco de dificuldade de imaginar isso, olha a quina da sua sala, né? Na quina da sua sala você tem a direção vertical, a direção horizontal e uma outra direção horizontal que é perpendicular à primeira direção que eu citei. Correto? Então, já que é assim, você também vai lembrar que quando eu tenho uma força atuando sobre um bloco, tal como está aqui descrito, significa o seguinte, que essa força ela tem uma componente na direção horizontal e uma componente na direção vertical. Isso aqui já foi estudado no segundo RED, tá? Só fazer um resuminho bem breve aqui. Então ele tem a sua componente na vertical e a sua componente na horizontal. É como afirmar que eu tenho uma força F aqui na diagonal aplicando sobre o bloco significa eu dizer, equivalente eu afirmar que eu posso declarar o seguinte, que existe ao mesmo tempo uma força vertical sobre o bloco e uma força horizontal sobre o bloco. E a soma dessas duas forças tem que resultar nessa força F. E aí, beleza. Então eu descubro que essa força F, ela tem duas componentes. A componente vertical e a componente horizontal. Nessa situação em específico aqui, você percebe que a componente horizontal, a componente vertical, na verdade, ela não atua na direção do vetor de deslocamento, né? Ela não atua. Correto? Portanto, ela não entra no cômputo do cálculo do trabalho. Então aqui vai ser trabalho vai ser F, a componente horizontal da força F vezes o deslocamento. Não confundir esse x com o produto, tá? Esse x é um índice, tá? Ele não significa produto. Beleza. Aqui eu declarei, então, na página anterior, que trabalho é simplesmente, então, o produto da força com a distância. Só que eu declarei mais ainda, esse trabalho precisa necessariamente estar na mesma direção da distância. Não importa o sentido, ele tem que estar na direção da distância. Então, a gente lembra lá de trigonometria, como se calcula, né, o cateto adjacente desse triângulo em destaque aqui. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que vale F, está aqui, ó. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa resulta em cosseno de θ, ok? Então eu isolo a força
a componente fx, e a componente fx fica equivalente, então, ao produto do módulo da força com o cosseno de θ. Beleza? E aí eu substituo, então, a equação 2 na equação 1. Então, essa aqui é a equação 2. Essa aqui é a equação 1. E aí eu tenho a situação mais... a fórmula matemática, a ferramenta matemática mais generalista possível dentro dessa situação, em que eu tenho uma força não paralela ao deslocamento e constante, é importante dizer, tá? Essa força aqui é constante. Força constante. Que atua durante o deslocamento d dessa partícula. Então, se esse produto aqui for um produto positivo, a partícula ganha energia. E se esse produto aqui for um produto negativo, a partícula perde energia. Aqui eu preciso que vocês... eu preciso pegar muito no pé de vocês a morfologia de vetores. Tá? Ela é muito importante aqui nos cômputos. Então, o vetor, ele é uma grandeza vetorial. Né? A grandeza vetorial, ele possui três quantidades. Essas três quantidades, elas precisam ser sabidas para eu determinar um vetor completamente. Tá? Então, qual é a primeira quantidade? Valor. O valor, ele significa o tamanho do valor, intensidade. Ele é representado pelo tamanho do vetor. Pode ser também chamado de módulo, né? Módulo. Enfim. A terceira quantidade que o vetor precisa ter para que ele seja caracterizado é a direção. Acho que eu falei terceira, mas na verdade é a segunda. E a terceira é o sentido. E aqui eu dou um exemplo de 4 vetores e falo um pouco sobre essas três quantidades aqui. Então, começando aqui com o vetor V, ele é um vetor vertical, ele está na mesma direção e mesmo sentido do eixo Y do sistema de referência. Eu vou chamar esse sistema de referência S. Então, ó, o que eu chamo de valor, intensidade, tamanho do vetor módulo é esse produto aqui, ó. Mais módulo de K. Então, o vetor, o que ele está sendo representado aqui? Algebricamente, ele é representado pelo... esse aqui, na verdade, né? Esse aqui que é o módulo do vetor. Então, o que significa esse módulo do vetor? É o tamanho desse vetor V. Então, esse comprimento aqui desse vetor vale exatamente módulo de K. E o que significa esse positivo aqui? Significa que ele é positivo porque o vetor V está apontando para cima. E nós, os seres humanos, convencionamos que é positivo. Pode existir uma outra civilização alienígena que troque esses sinais? Pode. Mas aqui os humanos definiu-se, né, entre os humanos que o sinal positivo significa para cima. O vetor U, ele também tem o seu módulo aqui, né? Ele está na vertical e é por esse motivo quem representa a direção do vetor é sempre esse vetor unitário aqui que eu vou chamar de J, ou o vetor unitário I, ou também tem o vetor unitário K. Eu vou falar sobre esse K daqui a pouco. Então, J significa vetor unitário na direção Y. O I, ele é o vetor unitário na direção X. E o K chapéu, ele é o vetor unitário na direção Z. Tá? Não confunde esse K com esse K, e nem esse Z com esse Z, tá? Depois eu vou falar sobre isso. Então, se eu tenho aqui o J, significa que vetor V está na direção vertical. Se eu tenho
esse sinal positivo significa que o meu vetor V está na mesma orientação do meu eixo vertical. Né? Então tudo que vai para cima é positivo. E tudo que vai para baixo é negativo. É por esse motivo que esse vetor U tem o sinal negativo apontando para baixo. Beleza? No caso do vetor W, ele é um vetor horizontal. Ele está no eixo X. Ele está completamente submetido ao eixo X. Então, o tamanho do vetor W é o módulo de M. Quem indica a direção do vetor W é o vetor unitário I. E quem indica o sentido do vetor W é esse sinal positivo aqui. Então, se o vetor W está apontando para a sua direita, significa que ele é um vetor positivo. E se o vetor Z, no caso do vetor Z, né? Veja aqui no caso do vetor Z, ele está na direção X. O tamanho do vetor Z é o módulo de N, né? Já está aqui expresso aqui, né? E o sinal negativo significa que ele está apontando para a esquerda. Então, se aponta para cima, positivo. Aponta para baixo, negativo. Se aponta para a direita, positivo. Se aponta para a esquerda, negativo. Se aponta para mim, aí é eu já estou falando da terceira dimensão, né? Se o eixo vem para mim, aponta para mim, significa positivo. Se afasta de mim, significa negativo. Então esse aqui é um sistema de referência 2D, né? Duas dimensões. Eu posso ter também um sistema de referência 3D. Deixa eu improvisar aqui um sistema de referência tridimensional aqui. No sistema de referência tridimensional, o que acontece com o eixo YZ é o seguinte, ó. Esse eixo Y e esse eixo Z aqui, agora eles estão, do jeito que está aqui, eles estão num plano assim, né? Então o plano está de pé em relação a mim. E aí quando eu vou transformar agora esse sistema de referência 2D em um sistema de referência 3D, aí agora o que eu faço? Eu deito o plano e subo, eu deito esse plano e subo um eixo vertical. Então nesse plano ele é delimitado pelo cruzamento do eixo X e Y, e no cruzamento do eixo X e Y sai um terceiro eixo, que é o eixo vertical agora, que é o eixo Z. Então, ó, esse aqui agora é o eixo Z, e o eixo YZ fica assim agora, ó. Aqui é Y. Aqui é Y, aqui é X. Tá vendo? Então, se eu pego esse eixo, aqui então são aqui são os valores positivos de Z, aqui são os valores negativos de Z, valores positivos de X, valores negativos de X, valores negativos de Y, valores positivos de X. Então você veja que esses três eixos aqui, eles podem ser tomados como se fosse a quina da sua casa, né? A quina da sala da sua casa aí, ó. Você olha no cantinho da sua sala, você tem algo muito parecido com isso. Ou não tem? Não é isso? Olha o chão da sua casa aqui, ó. Ó, a parede aqui. Né? Então, se você, sei lá, tem alguma pretensão de ser arquiteto, engenheiro, essas coisas aqui precisam ser conhecidas, tá? Você precisa saber dessas coisas. Ó a janela aqui. Tá vendo? Ó aqui na sua casa aqui, ó. Então, os eixos coordenados não é nada muito diferente da sua vida, né? Não tem nada muito... você tem situações da sua vida que mostram que existem essas coisas, né? Então, enquanto você assiste esse meu vídeo aqui, você está aqui na sala, você está na sua sala, né? Assistindo o vídeo, ou sei lá, no quarto.
E aí, sei lá, você tá... O adolescente adora estudar deitado na cama, né? Então você tá aqui deitado, aqui é o chão, ó. Você tá aqui deitadinho, assistindo esse aqui com o celular do... né? Seu ouvido aqui. E aí os passarinhos ficam voando aqui, enfim. Mas, felizmente, aqui no ensino médio não tratamos dos... Então esse aqui é um sistema de referência tridimensional, né? Mas, felizmente, aqui no ensino médio nós iremos nos envolver com o sistema de referência somente bidimensional, 2 dimensões. Correto? Deixa eu passar aqui para frente, então. Bom, é isso. A unidade de medida de energia ou de trabalho se chama Joule, tá? Ele é o produto da força vezes o deslocamento. Então, qual é a unidade de medida da força? Newton, né? A unidade de medida de deslocamento, metro. Então, toda vez que você tiver o produto Newton com metro, você tem um Joule, tá? Que é uma unidade de medida de energia ou de trabalho. Beleza, então. Ok. Então vocês viram aqui na página anterior que essa aqui é a ferramenta mais generalista possível que eu tenho para uma situação de força constante, né? Para se calcular trabalho, né? E aí vamos aplicar essa equação aqui para algumas situações. Uma outra observação também, aqui o livro, ele usa essa letra que chama tal. É uma letra grega, tá? É tal maiúsculo. A Igreja Católica tem um símbolo religioso muito parecido com esse aqui. É exatamente o mesmo, é o tal franciscano. Bom, eu peguei aqui a primeira página da internet que eu achei. Eu não sou muito bom de religião, mas é basicamente isso aqui, ó. É o mesmo T, tá? Você pode desenhar um T assim, bonito, um T estilizado. Esse aqui, ó. Esse aqui é muito comum. Quem é do catolicismo já viu esse tal. É a mesma letra, tá? Só que tá em representação diferente. Ou você pode usar esse tal, que é muito comum, né? Esse tipo de representação. Ou você pode usar esse tal também, ó. Esse tal, ele tem alguns livros também. A gente escreve assim também. É um T gordo. Um T gordo. Um Tzinho gordo. Bom, eu como não gosto de escrever essa letra tal, eu acho ela horrorosa mesmo. É questão pessoal minha. Eu prefiro o W. O W vem de work, tá? Que é trabalho em inglês. Então, se você vê tal, imagina eu escrevendo W. Ou se você me vê escrevendo W, imagine eu escrevendo tal. Beleza? As duas letras são aceitáveis. Se você quiser, em vez de colocar W ou tal, se você quiser desenhar uma vaca e falar que a vaca representa trabalho, não tem problema também não, viu? Não tem problema também não. Você chega e fala assim, isso aqui é trabalho. Aí se você tiver paciência para ficar desenhando vaca toda vez que você precisar, aí você desenha. Mas tem que deixar bem claro, isso aqui significa trabalho, tá? Bom, pois bem. Então eu vou aplicar a equação do quadro anterior, essa generalista aqui, para situações simples aqui, ó. Então você imagina que eu tenho um deslocamento de uma partícula que ela sai da posição inicial A, vai até a posição final B,
A ligação do ponto A até o ponto B é representado pelo vetor deslocamento D. Tá? Além disso, o ângulo entre a força que está sendo aplicada sobre a partícula e o deslocamento que a partícula está imprimindo nesse plano, nesse sistema de referência, é um ângulo zero. Cosseno de zero vale exatamente 1. Por esse motivo, esse aqui fica 1. E aí, nessa situação, que é a situação mais simples possível, força vezes deslocamento é igual ao trabalho. Aqui a gente chama de... e outra coisa. Claro, outra coisa que a gente tem que prestar atenção é o seguinte. Como o F e D estão na mesma direção, então, digamos que F seria assim, ó. Né? Então, isso aqui significa o sentido, o tamanho, o sentido do vetor. Esse aqui é o vetor, correto? Esse aqui é o sentido do vetor, significa que ele está indo para a direita. Essa quantidade aqui dentro de módulo significa o tamanho do vetor F. E esse I, ele significa a direção do vetor, que é a direção horizontal. No caso do deslocamento, a gente pode fazer algo parecido também, ó. Beleza? E aí, quando eu insiro um vezes o outro, vai ficar assim, ó. Mais F vezes mais D. Quando eu tenho I vezes I assim, ó, isso aqui dá 1. Quando eu tenho J vezes J, isso aqui não está dado no livro, dá 1 também. Mas aí quando eu tenho I vezes J, eu tenho 0. Tá? Por que isso acontece? Porque para eu fazer o produto de um com o outro, essas duas coisas precisam estar na mesma direção. E aí eu tiro o módulo do vetor I, o módulo do vetor I é 1, módulo do outro vetor I é 1, 1 vezes 1 é 1. Faz a mesma coisa para J. Quando eu tenho I vezes J, eu tenho que fazer isso aqui também, ó. Eu tenho que pegar qual é a projeção do vetor I no vetor J e vice-versa. Não existe. Não tem sombra do vetor I no vetor J. E também não tem sombra do vetor J no vetor I. Então, o que acontece? Como não tem projeção, a projeção do vetor I sobre esse aqui, projeção é a mesma coisa que sombra, tá? A projeção do vetor I sobre a direção do vetor J é 0, então esse produto é igual a 0. É um pouco parecido com o que eu declarei sobre cálculo do trabalho, né? Lembra que eu disse? Só existe trabalho se existir pelo menos uma componente da força na mesma direção do deslocamento. Se não existir nenhuma componente da direção força na direção do deslocamento, então esse trabalho é nulo. Eu vou mostrar uma situação dessa para vocês, tá? Então, I com I é 1, e aí fica. Trabalho. Bom, módulo da força F vezes o módulo da força D é equivalente a dizer isso aqui também, tá? Força vezes deslocamento, tá? O que significa isso? Aqui é uma notação carregada. Eu posso substituir essa notação carregada por uma notação mais simples, tá? Então, em vez de colocar módulo do vetor D, eu posso colocar só D? Posso. Tá? É uma convenção. Fica menos carregado. E aí, beleza. Positivo com positivo, positivo. Então, esse aqui é um trabalho positivo. Significa trabalho motor. Nesse caso, a partícula está ganhando energia. Então, na situação A aqui, ó, força e deslocamento na mesma direção, eu tenho ganho de energia. Deixa eu
contar um desdobramento dessa situação A aqui, imagina que eu tenho, em vez de ter F e D apontando todos eles para a direita, imagina se eu tenho uma situação que eu tenho F e D apontando todos para a esquerda. Né? Digamos que eu tenho uma situação assim, ó. Então a partícula está aqui, força para cá, deslocamento para cá. Então a força ela é o quê? Negativa. O deslocamento ele também é negativo. E qual é a direção? Qual a direção não? Qual é o ângulo entre o vetor F e o vetor D? Né? Então, o vetor F é paralelo ao vetor D. Né? São declarações iguais. Beleza? E aí, beleza. Ó. Coloca aqui, ó. Menos F vezes menos D cosseno de 0. Então, isso aqui vale 1. Menos com menos é mais. E eu tenho, novamente, força motor. Trabalho motor. Se eu tenho, aqui na situação 2, na situação B, na verdade, né? Se eu tenho um caso em que o deslocamento ele forma um ângulo de 180 graus em relação à força F, então eu vou aplicar aqui, ó, força vezes deslocamento vezes cosseno de 180. Beleza? Cosseno de 180 é negativo. E aí vai ficar trabalho resistente. Então, nesse caso, a partícula perde energia. Aí fica a seguinte pergunta, mas que tipo de energia está sendo perdida? Uma energia associada ao movimento. Acho que eu escrevi isso aqui em algum lugar, deixa eu ver. Não. Então, é uma energia associada, essa energia ela está associada ao movimento. A resposta dessa pergunta fica para o próximo capítulo, tá? Fica para o próximo capítulo. Beleza? Bom, é isso. Deixa eu só dar uma outra... Na verdade, esse sinal positivo aqui ele não entra, não. Deixa eu só dar uma reforçada aqui, que eu acho que eu cometi um equívoco na hora de explicar aqui para vocês. Esse F e D aqui, eles já estão em módulo, então significa isso aqui, ó. Então, módulo é sempre positivo, né? Então, vocês viram lá que eu tenho uma situação assim, né? Módulo ele é sempre positivo. Então, na hora de inserir o módulo de F aqui, você vai colocar sempre positivo aqui e sempre positivo aqui também, tá? E aí o que vai definir se vai ser negativo ou positivo vai ser o cosseno de θ, tá? Cosseno de θ, só reforçando aqui, que eu acho que eu cometi um erro aqui na hora de fazer a montagem dessas equações aqui. Então, tinha umas equações aqui montadas, eu apaguei. Se eu apaguei porque estão erradas, tá?
Então o correto era para fazer assim, ó. 0, né? FD positivo, então eu trabalho motor. Esse caso também é a mesma coisa, tá? Só que aqui, em vez de entrar o negativo, vai entrar só o... exatamente. E o cosseno de 0. Positivo novamente. Daria errado se eu aplicasse a mesma ideia aqui. Então, como... Por exemplo, o F ele tem a direção negativa, né? Se eu colocasse o negativo aqui, no lugar do F, o resultado aqui seria positivo. Aí eu iria me contradizer. Bom, feito a correção, deixa eu ver. Eu vou pedir uma licença para vocês. Eu vou terminar essa videoaula por agora, aos 40 e tantos minutos, porque eu tenho um compromisso muito importante relacionado ao meu trabalho. E aí depois desse compromisso eu termino o restante da gravação. E hoje mesmo, então conforme você estiver vendo esse vídeo, com certeza o outro vídeo já estará pronto e disponível no YouTube, no meu canal de YouTube. Então vocês vão... É importante que vocês façam a leitura desses 2 capítulos aqui, ó. Vocês podem procurar esses livros na internet, vocês acham ele, tá? É facinho de achar. Então, essa videoaula é referente a esse capítulo 14. Eu vou chegar até rendimentos. E depois a próxima aula vai ser energia. Tá? O livro que vocês podem... Esse livro aqui está disponível na internet, tá? Ramalho, Nicolau Toledo, Os Fundamentos da Física número 1, Mecânica. Vocês acham ele para baixar. Eu disponibilizo ele só capítulo em capítulo, né? Porque se eu fizer disponibilizar todo o livro, eu posso ser processado. E esse livro também ele é muito importante. Ele dá para encontrar ele também na internet, tá? Para se baixar. Eu vou disponibilizar o capítulo sobre energia e trabalho. Ele tem um capítulo só sobre isso que lhe ajuda bastante, beleza? Então até daqui a pouco.